Essa história se passa num mundo onde uma deusa abençoa cada pessoa com uma classe e habilidades. Um belo dia, quando Herol atinge a idade de receber sua classe, a família, toda animada, o leva à igreja para a avaliação. Quando finalmente chega a vez de Herol, a multidão fica empolvorosa. Afinal, ele é filho da espadachim mais poderosa, Feyre, e do arquimago Leon, e provavelmente está prestes a despertar uma armadura de enredo nível S, daquelas que só ele tem. No entanto, quando o padre tenta avaliá-lo, ele anuncia meio sem jeito que Herol não tem classe, chocando a todos. Mais tarde, quando Arel volta para casa, a família promete apoiá-lo quando ele virar um pobre coitado, virgem e sem um tostão no bolso. Mas Arel os lembra que estuda esgrima desde pequeno e acredita que mesmo sem uma classe, pode ficar forte com muita prática e dedicação. Com isso, ele vai para o campo de treinamento, onde encontra dois garotos da classe espadachim treinando e pede para se juntar a eles. Os garotos caçoam dele, achando que ele não teria a menor chance, mas Arel insiste em mostrar o que anos de manuseio da ferramenta podem fazer. Nisso, Arel começa a lutar com um dos garotos, que imediatamente tem dificuldades para acompanhar o ritmo. Quando o Covadinho percebe que não vai ganhar, ele chama o amigo para ajudar. Mas Arel é muito mais habilidoso e derruba os dois gravetos em segundos, sem dó nem piedade. Os perdedores, claro, começam a gritar por uma revanche. Mas eles são interrompidos quando um ruivo chamado Rainer aparece e diz aos garotos que eles não são páreo para o filho do espadachim mais forte. No entanto, Rainer revela que ele sim seria um adversário à altura, pois é filho do segundo melhor espadachim da vila e pretende provar que sua família é mais forte que a de Arel. Como Arel não é de fugir de um desafio, ele aceita e os dois começam a chocar espadas como uma tempestade num duelo eletrizante. Enquanto os gravetos no fundo assistem boquiabertos, eles se perguntam se Arel é mesmo sem classe, já que ele se defende sem esforço algum. Nesse momento, Arel encontra uma brecha e tenta pegar Rainer desprevenido, mas Rainer usa um golpe duplo para derrubar Arel e encerrar a luta. Ele então explica que a habilidade libera dois golpes com um só movimento, o que é impossível de ser contra-atacado por alguém sem classe. No entanto, Arel insiste que nada é impossível e que vai continuar tentando, custe o que custar. Depois disso, Arel continua a praticar todos os dias até que finalmente desbloqueia o golpe duplo de lâmina e fica satisfeito com o resultado. Nesse instante, um monstro que parece a sua ex tenta atacar, mas ele usa o golpe duplo para derrubá-lo rapidinho, sem dar chance. No entanto, assim que ele comemora, houve um Goblin ainda maior por perto, seguido pelo grito de uma criança da sua idade. Percebendo que não há tempo para pedir ajuda, Arel corre e descobre que é Rainer, gravemente ferido, enquanto um Goblin gigante e safadinho se aproxima. Arel então respira fundo e se concentra no seu tempo de ataque com toda a sua força. Então, antes que o Goblin possa atacar, ele o derruba com um golpe duplo e manda um ora, 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 como se não fosse nada demais. Rainer não consegue acreditar no que vê, mas quando ele de repente desmaia, Arel oferece um gole de sua água benta para ajudá-lo a recuperar as forças. Imediatamente, Rainer volta ao normal e exige saber como Arel consegue usar o golpe duplo de lâmina sem ter as habilidades, mas Arel diz que apenas se esforçou muito para aprender. Ele até agradece Rainer pelas várias sovas que levou, pois isso o permitiu observar a técnica e aprendê-la na marra. Rainer fica impressionado e sugere uma revanche para ver quem é o mais forte de uma vez por todas. Nisso, os garotos se preparam e liberam seus golpes duplos de lâmina ao mesmo tempo, mas o de Arel anula o de Rainer, seguido por um terceiro golpe. Rainer insiste que isso deveria ser impossível, já que a habilidade só permite 2 golpes, mas Arel revela que, por ser sem classe, ele não tem restrições e simplesmente confia em suas próprias habilidades. Apesar disso, Rainer se recusa a acreditar que alguém sem classe seja mais forte, então eles sacam suas espadas mais uma vez para tentar de novo. Mas Rainer leva uma surra daquelas, com direito a umas palmadas no traseiro, e finalmente aceita a derrota, de vez. No dia seguinte, Feyre conta a Arel sobre Breja, a cidade das espadas, onde ela trabalhava antes de se casar e virar dona de casa. Ouvindo isso, Arel decide imediatamente que quer ir para lá testar suas habilidades e ficar ainda mais forte, se é que é possível. Alguns dias depois, enquanto treinava com Feyre, Arel exibe a habilidade de golpe duplo de lâmina que aprendeu, e ela mal consegue acreditar no que vê. No entanto, Arel explica que praticou muito até aprender a habilidade e pergunta se ela pode ensiná-lo algumas de suas habilidades de classe suprema, para ele tentar a sorte na cidade das espadas. 5 anos depois, Arel viaja numa carruagem rumo a Bresga, acompanhado de alguns guerreiros de classes avançadas, bem experientes. De repente, o cocheiro chama a atenção deles para uma horda de orcs no caminho, e sugere que os guerreiros mostrem suas habilidades. Mas no momento em que os espadachins avistam o Orc-Rei, eles fogem da cena para proteger a própria pele, que covardes. Nesse instante, Arel sai e imediatamente começa a fatiar os monstros, mas enquanto eles assistem, ele é cercado por orcs armados até os dentes. Então ele gira e derruba os orcs, surpreendendo o cocheiro, que então aponta que ele acabou de executar a dança da lâmina, uma habilidade característica da princesa da espada de classe suprema. De repente, Arel corre até o Orc-Rei e faz um buraco na cabeça dele com sua espada, sem pensar 2 vezes. Quando ele volta para a carruagem, seus companheiros de viagem perguntam sobre sua classe, então Arel revela que é sem classe, para surpresa de todos. Alguns dias depois, eles chegam a Brestil, onde Arel vê muitos espadachins de classes avançadas, de todos os tipos. Então o cocheiro aconselha Arel a começar se juntando a uma guilda, já que ele não pode participar de um torneio sem pertencer a uma. Depois de avisá-lo para tomar cuidado com guildas meio/pesada, o cocheiro parte deixando Arel para conferir as guildas que estão caçando guerreiros.
Nesse instante, uma garota chamada Lilia se esgueira por trás e tenta agarrá-lo, mas Arel se desvia, fazendo-a dar de cara no chão. Kimiko. Impressionada com isso, Lilia pensa que ele deve ser talentoso, então ela sugere que ele se junte à guilda dela, caso esteja procurando uma. No entanto, Arel a dispensa e começa a se afastar, fazendo Lilia correr atrás dele e perguntar por que ele nem sequer considera a proposta dela. Em resposta, Arel diz que a guilda dela é provavelmente um circo de horrores cheio de palhaços, sem ofensa. Nesse instante, Lilia oferece um encontro se ele entrar na guilda dela, mas Arel diz que não está interessado em tábuas como ela, que desaforo. Enquanto ela lida com o dano emocional, Arel pergunta sobre a guilda mais forte da área, e Lilia revela que é a Lâmina Negra, já que eles têm um esquadrão completo de espadachins Rank A. Poucos momentos depois, Arel chega à guilda Lâmina Negra e entra numa longa fila de candidatos, mas ao chegar ao balcão, a recepcionista diz que eles exigem que os participantes sejam da classe espadachim avançado ou superior. Então, quando Arel revela que é sem classe, a recepcionista sugere que ele tente uma carreira na comédia, mas Arel propõe que o testem, afirmando que ele conseguiria passar. No entanto, a recepcionista afirma que as regras não podem ser alteradas, de jeito nenhum. Depois Arel tenta entrar em outras guildas, mas é rejeitado por todas, então ele se lembra de uma carta de recomendação que sua mãe lhe deu. Nesse instante, Lilia aparece do nada, toda animada por ver que Arel ainda não encontrou uma guilda, mas Arel manda ela sumir da sua frente. Pouco depois, Arel encontra um endereço na sua carta, e assim que ele se aproxima, Lilia o encontra de novo e diz pra ele dar uma olhada no prédio da guilda dela, já que é ali perto. Ao chegar lá, Arel se maravilha com o tamanho do prédio e pergunta por que eles estão com poucos membros, que estranho. Em resposta, Lilia explica que a guilda caiu da glória e garante que ela voltará ao topo, contanto que o Rei da Espada Dupla a lidere com toda a sua força. Ouvindo isso, Arel se lembra que a antiga guilda de Feyre era liderada por alguém chamado Rei da Espada Dupla, e deduz que a guilda presa dupla deve ser a antiga guilda de Feyre. Ao entrar no prédio, eles encontram Rod, o pai de Lilia, afogando as mágoas na bebida. E enquanto Lilia o repreende por isso, Arel percebe que ele está sem um braço e deduz que ele deve ser o Rei da Espada Dupla. Nesse instante, Rod manda Arel dar no pé, já que a guilda já está condenada, sem salvação. Enquanto ele sai, Lilia explica que ele costumava ser um dos melhores espadachins de Brescia, mas mudou completamente quando perdeu o braço. Apesar disso, Arel diz que vai se juntar à guilda, surpreendendo Lilia, que o faz assinar um contrato para selar o acordo, rapidinho. Ao verificar o contrato e perceber que Arel é sem classe, Lilia pega uma espada para arrancar a cabeça dele, e o repreende por agir como o maioral, quando ele é apenas um saco de carne inútil. Rainer entra na sala e pergunta o que está acontecendo, curiosa. Rapidamente, Lilia a abraça e explica que trouxe um Zé Ninguém sem classe para a guilda, mas no momento em que Rainer avista Arel, ela o reconhece da vila. No entanto, Arel não a reconhece porque ela agora parece uma garota, e das bonitas. Ela o lembra que eles costumavam treinar juntos na vila, lado a lado. Em resposta, Arel diz que se lembraria de uma beleza como ela se eles tivessem se encontrado antes com certeza. Depois disso, Arel acrescenta que costumava lutar com um cara da mesma cor de cabelo que ela, que coincidência. Rainer então revela que é ela mesma, e acrescenta que está diferente porque deixou o cabelo crescer, horas. Enquanto isso, Arel estava focado em outras coisas que cresceram, então Rainer o desafia para uma luta, afirmando que ficou mais forte desde a última vez que se enfrentaram. Pouco depois, enquanto eles lutam, Rainer ataca usando o golpe duplo, com toda a sua força. Vendo isso, Arel contra-ataca com um golpe triplo, mas ainda é atingido pelo ataque de Rainer. Que surpresa! Surpreso, Arel pergunta por que foi atingido, e Rainer afirma que ela ficou muito mais forte. Para mostrar isso, ela solta a espada e explica que ela pesa 5 vezes mais que as espadas comuns, um peso e tanto. Além disso, Rainer afirma que seus ataques sempre superarão os dele porque ela adquiriu a habilidade Espadachim Poderoso. Imediatamente ela pega a espada e ataca Arel, que então bloqueia o ataque e diz que ela subiu de nível ao longo dos anos, e muito. A julgar pela força e velocidade de seus golpes, Arel percebe que será derrotado, então ele diz que ela não deveria ter revelado o segredo dele, que mancada. Quando Rainer o ataca novamente, Arel de repente desaparece e a atinge por trás, surpreendendo Rainer, que então percebe que ele acabou de usar a habilidade Sombra, uma habilidade de classe suprema entre os espadachins. Enfurecida com isso, Rainer ataca Arel, perguntando como ele conseguiu, mas Arel evade os ataques dela e afirma que ele simplesmente aprendeu a se mover mais rápido, só isso. Nesse instante, Arel acerta um golpe nela e percebe que a proteção divina dela permanece intacta, que coisa! Rainer então explica que a habilidade do Espadachim Poderoso também lhe concede a habilidade Coragem, que a protege dos ataques dele. Que chato, de repente Rainer ataca Arel novamente, mas desta vez ele evade o ataque e a derruba, sem piedade. Quando Lilia anuncia Arel como vencedor, Rainer fica envergonhada e sai correndo, morrendo de vergonha. Depois Arel pergunta por que a guilda está na pior, e Lilia revela que eles estão endividados até o pescoço. No entanto, ela afirma que uma competição está chegando, onde eles podem ganhar dinheiro suficiente para quitar a dívida, e muito mais. Ouvindo isso, Arel se pergunta como Rainer aguentou firme, apesar das circunstâncias difíceis da guilda. Então, Lilia narra como Rainer foi rejeitada por todas as guildas até que Rod a acolheu, e garante a Arel que tudo o que eles precisam fazer é vencer a competição, simples assim.
No dia seguinte, quando Ariel se junta aos seus companheiros na guilda, ele percebe Rainer emburrada de canto. Enquanto isso, Lily anuncia que eles têm o número necessário para entrar numa competição e acrescenta que eles participarão na semana seguinte. Que emoção. Depois ela explica que é uma partida de eliminação 1 contra 1, onde a equipe com o último homem de pé vence, simples assim. Ouvindo isso, Rainer comenta que eles estão fritos, mas Lilia garante que eles não serão pareados com espadachins rank A, já que são todos rank B. Que alívio. Quando Lilia sai para verificar os confrontos, Rainer se levanta para sair também, mas Ariel vai atrás dela e diz que gostaria de aprender a habilidade coragem com ela. Ele então segura as mãos dela e pede que ela o use como saco de pancadas até que ele domine a habilidade, sem dó nem piedade. Quando Rainer recusa, Ariel diz que é uma boa maneira de construir um relacionamento, surpreendendo Rainer, e então diz que não é desse tipo de fetiche, que absurdo. Então Ariel explica que só precisa da surra para desenvolver a habilidade coragem, mas Rainer o lembra que as habilidades são concedidas apenas pela deusa. Ariel então discorda, afirmando que aprendeu o golpe duplo de lâmina e a habilidade sombra sem a ajuda da deusa, na raça. Poucos momentos depois, Rainer entrega sua espada a Ariel e diz que ele não consegue empunhá-la, mas para surpresa dela, Ariel saca a espada e a aponta para ela, com maestria. Depois de explicar que o esforço às vezes supera o talento, Ariel entrega a espada, e Rainer concorda em ajudar com o treinamento dele, mesmo a contragosto. Quando ela avisa que não vai se segurar ao bater nele, Ariel a elogia para irritá-la, que safado. De repente, Lilia volta e anuncia que eles foram escalados contra a guilda Lâmina Negra, a guilda top com 8 espadachins rank A. Que azar! Depois de apontar que eles estão com a faca no pescoço, Lilia percebe Ariel espancado no chão e pergunta o que aconteceu, chocada. Em resposta, Rainer diz que eles estavam fazendo um treinamento especial, bem intenso. No dia da competição, Lilia ouve uns caras falando mal da guilda presa do dragão e apostando na Lâmina Negra, então ela fica furiosa e tenta brigar, mas Rainer a salva, a tempo. Nesse instante, Lilia aponta que pelas probabilidades de aposta na guilda, ninguém espera que eles vençam, então ela decide de repente arriscar e torcer por um milagre, com fé. No entanto, quando Rainer pergunta o que acontecerá se eles perderem, Lilia diz que eles vão cair de pé, em grande estilo, claro. Georg, o chefe da guilda Lâmina Negra, aparece para zombar de Lilia por recrutar um membro sem classe, que cara chato. Irritada, Lilia pergunta se ele veio para menosprezá-los, mas Jorg diz que está apenas tentando animá-los, que piada. Depois disso, Jorg solta que arrumou a partida, deseja-lhes o melhor e se retira, todo pomposo. Quando a partida começa, Ariel verifica a lista de lutadores e aponta que Jorg não está incluído. Que estranho. Ele então pergunta se a Lâmina Negra está tentando pegar leve com eles, fazendo Lilia surtar ao lembrá-lo que eles estão enfrentando um time de espadachins rank A e dos bons. Nisso, Ariel diz que espera ver algumas habilidades interessantes para valer a pena. Depois, Jael, um esgrimista da guilda Lâmina Negra, é chamado para lutar contra Ariel, que o anunciante então apresenta como sem classe. Que vergonha alheia. Irritado, Gil se pergunta se Ariel tem pacto com a morte e queria estar se divertindo com as moças. Em vez disso, que azar. Imediatamente o início da partida é anunciado, Gil avança em Ariel e o atravessa com sua espada, e enquanto a multidão aplaude, a imagem residual de Ariel de repente desaparece. Que susto. Vendo isso, Jill imagina que ele está usando a habilidade sombra e se vira, mas encontra outra imagem residual. Que confusão. De repente, Jill encontra duas cópias de Ariel e se pergunta qual é a verdadeira. Que dilema. De repente, as cópias avançam em Jill, distraindo-o enquanto Ariel o cutuca com uma espada por trás. Que golpe baixo. Surpreso ao ver mais de duas cópias da mesma pessoa, Jill desmaia enquanto Ariel afirma que sua mãe o fez praticar a divisão em mais de 5 clones. Que mãe, hein? De repente, Ariel é anunciado o vencedor, e enquanto a multidão o aplaude, Rainer diz que não consegue acreditar que ele acabou de detonar um espadachim rank, tão facilmente. Pouco depois, Ariel enfrenta outro espadachim da Lâmina Negra, mas o derruba com o golpe duplo de lâmina, sem dificuldade. Em seguida, Ariel luta contra um espadachim que empunha uma adaga, que então acerta um golpe em sua imagem residual, mas é aniquilado por trás. Vendo isso, Rainer fica preocupada, enquanto Lilia fica toda animada porque não terá que lutar, e sugere que eles comecem a torcer por ele, com força total. Pouco depois, Ariel luta contra outro competidor com um escudo, e quando ele se sai bem na luta, o competidor ataca enquanto o acusa de mentir sobre sua classe, que audácia. Enquanto isso, Ariel se concentra na luta e diz que terá que desgastar gradualmente a proteção divina de seu oponente, com paciência. Quando o homem do escudo afirma que é estranho Ariel ter durado tanto na luta, Ariel diz que é resultado de seus esforços e muito suor. Para provar que ele está errado, o oponente de Ariel avança para derrubá-lo, mas Ariel arranca o escudo dele com um chute, que é agilidade. De repente, Ariel repete o chute e explica que acabou de aprender com um de seus oponentes, mas o Brutamontes, musculoso, não acredita nele, que teimoso. Então Ariel pega o escudo do inimigo e o derruba usando a própria habilidade dele, que ironia. Nesse ponto, a multidão percebe que Ariel não pode ser sem classe. Então eles protestam e exigem sua desqualificação, que injustiça. Nesse instante, o apresentador decide realizar um teste público para determinar a classe de Ariel, para tirar a prova. Pouco depois, o apresentador testa a identidade de classe de Ariel usando um cristal mágico.
e após confirmar que é real, ela anuncia que Arel está confirmado como sem classe, inacreditável. Ao ouvir isso, a multidão aplaude ruidosamente, enquanto York fica furioso, espumando de raiva. Enquanto isso, nos bastidores, Lilia culpa Rainer por não ter contado o quão forte Arel é, e diz que precisa começar a fazer os preparativos para se casar com Arel e prendê-lo à guilda, de uma vez por todas. Nesse instante, o apresentador chama Masamune, o último lutador da guilda Lâmina Negra, e como ele parece que abre pessoas ao meio para viver, Lilia adivinha que ele deve ser a arma secreta da guilda. Que medo! Quando o duelo começa, Arel fica cauteloso com Masamune, que então revela sua estratégia, todo confiante. Ignorando isso, Arel se aproxima de Masamune e diz que mal pode esperar para ver seu movimento final. Que ousadia! Em resposta, Masamune diz que é impossível, já que ele estará morto antes mesmo de perceber que arrogância. De repente, Masamune tenta arrancar a cabeça de Arel, mas Arel desaparece e aparece atrás dele, num piscar de olhos. Ele então revela que aprendeu com alguém mais rápido que Masamune, e o ataca por trás, com uma habilidade de tempestade perfurante. Que golpe! Vendo isso, Lilia surta e afirma que é a habilidade suprema da Princesa da Espada. Que poder! Então, o apresentador anuncia Arel como o vencedor, enquanto a multidão reclama das apostas perdidas. Que azar o deles. Quando Arel sai da arena, Lilia pula para abraçá-lo, mas ele a desvia, fazendo-a cair de cara no chão. Que desastre! Nesse instante, Arel avista Rainer posando para um abraço, mas quando ela aborta a missão no meio do caminho, ele diz para ela tirar a armadura se quiser abraçá-lo, que ousadia. No entanto, Lilia pula de novo e cai no chão, enquanto Georg os observa com ódio. Que cenas! Mais tarde, enquanto eles comemoram, Lilia tenta dar em cima de Arel, mas ele a dispensa e diz que Rainer é o tipo dele, que direto. Isso faz as bochechas de Rainer pegarem fogo, então ela diz pra ele inventar uma desculpa melhor pra recusar a proposta de Lilia, que vergonha. Arel então pergunta por que ela acha que ele está mentindo, e Rainer explica que as pessoas a confundem com um cara, já que ela não tem muitos encantos femininos. Que triste. No entanto, Arel trava nos atributos dela e discorda com um sorriso maroto. Então Rainer revela que não tem tempo para se preocupar em ser feminina, já que seu objetivo é se tornar a espadachim mais forte, custe o que custar. Vendo que Rainer não está interessada, Lilia oferece para mostrar a Arel o melhor momento da vida dele. Mas Rainer reclama que ela está agindo como uma piriguete. Que vergonha. Em resposta, Lilia diz que está apenas tentando fazer uma massagem nele, mas Arel diz que preferiria uma da Rainer, que ousadia. Mais tarde, enquanto Rainer dá uma surra em Arel, Rod aparece e pergunta se eles estão tentando se matar por terem perdido a competição. Que confusão. Lilia então informa que eles venceram a partida contra a Lâmina Negra, mas Rod diz que provavelmente foi porque eles trouxeram os novatos para a luta, que desculpa a esfarrapada. Quando Lilia revela que Arel sozinho detonou o espadachim Rank A e acrescenta que a guilda está voltando ao topo, Rod diz que Arel logo será roubado por uma guilda melhor, rapidinho. Nesse instante, Lilia diz que vai se casar com Arel para evitar isso, mas Arel afirma claramente que não está interessado de jeito nenhum. Rod então diz para Lilia desistir, mas Arel diz que Lilia é melhor que certo bêbado de um braço só, e pergunta a Rod quando ele vai parar de se lamentar e fazer algo com suas habilidades de verdade. No entanto, isso irrita Rod, então ele agarra Arel e diz que um espadachim de espada dupla com um braço só fica com nada além de habilidades inúteis. Que drama. Depois que Rod sai, Lilia agradece a Arel por dar um empurrão em Rod, enquanto Rainer acrescenta que Rod precisa redescobrir sua paixão para voltar ativa, de vez. Ao ouvir isso, Arel diz que gostaria de aprender algumas habilidades com Rod. Lilia então sugere que ele experimente a masmorra sob a cidade, cheia de armadilhas e monstros. Arel aceita e Rainer diz que o acompanhará para treinar para o torneio do Deus da Espada. Curioso, Arel pergunta do que se trata, e Rainer explica que é a maior batalha de Brejul. Sem que saibam, estão sendo observados por alguém, que então relata a Jorg que eles estão indo para as masmorras. Animado, Jorg pensa em acabar com eles num acidente na masmorra. No dia seguinte, Lilian tenta pregar uma peça em Arel enquanto ele dorme, mas ele a pega e a amarra na cama. Depois ele vai ao quarto de Rainer e a encontra dormindo, falando do pai. Então ele acaricia a cabeça dela, desejando ser seu paizinho. Mais tarde eles chegam à masmorra e encontram muitas pessoas tentando entrar, então Rainer supõe que os outros também estão se preparando para a Copa do Deus da Espada. Ao entrar, eles encontram monstros de armadura viva, e após derrotá-los, Arel aponta que Lilia é inútil ali. Quando ele pergunta sobre a classe dela, Lilia se oferece para mostrar suas habilidades, mas Arel diz que não está comprando a ideia dela. Depois eles encontram um cara ferido pedindo ajuda, então perguntam como ele se machucou. Ele diz que entrou numa sala nova e foi atacado por monstros. Rainer sugere levá-lo à saída, mas o cara diz que seus amigos ainda estão na sala e implora para que os ajudem a resgatá-los. Lilian, porém, sugere negociar, já que não trabalham de graça. O cara oferece uma bolsa de moedas, e Lilian a pega, toda animada. Arel então aponta que a situação parece suspeita, pois o sujeito tem muito sangue, mas como Lilian já está planejando uma festa com o dinheiro, eles seguem o cara até a sala. Chegando lá, na sala escondida, só encontram um rastro de sangue e nenhum sinal dos amigos. De repente, Lilian ativa uma armadilha que teletransporta todos na sala para outro lugar. Enquanto o cara surta, um deus da espada aparece e quase os destrói com um golpe de sua lâmina. Chocadas, as moças se perguntam que habilidade foi aquela, e Arel afirma que é o corte aéreo divino, uma técnica dos deuses da espada.
De repente, o deus da espada ataca novamente, mas desta vez com uma velocidade que arremessa Arel contra a parede. No entanto, Arel sobrevive ao ataque e afirma que teve sorte de ter adquirido a habilidade Guts. Então ele desfere um golpe no deus da espada, que então se afasta. De repente, Arel anuncia que é hora de se testar, surpreendendo as moças enquanto ele avança em direção ao deus da espada, usando a habilidade Passo Divino. Enquanto trocam golpes ferozes, o deus da espada ativa uma habilidade que faz todos na sala se sentirem pesados e perderem a força, mas Arel permanece inalterado, pois havia treinado em condições semelhantes com Feyre no passado. Após prever o movimento do deus da espada, Arel o distrai com uma moeda e o atinge com um ataque de quebra infinita. Depois de derrotar o deus da espada, Arel bebe água benta para se recuperar, enquanto Rainer pergunta como ele conhece a habilidade do deus da espada. Em resposta, Arel diz que sua mãe é uma deusa da espada, surpreendendo Rainer, que então pergunta por que ela finge ser uma princesa da espada. Arel diz que é porque ela não gosta de chamar a atenção. Nesse momento, um círculo de teletransporte aparece e enquanto eles partem, Lilian permite que o cara se junte a eles. Enquanto isso, numa taverna, Rod ouve uns caras tagarelando sobre fazer fortuna, atraindo membros da guilda presa de dragão para a morte, então ele destrói a mesa deles e pergunta o que fizeram com sua filha. Nesse instante, Jorg aparece e revela que seus membros da guilda lhe disseram que viram Lilian e seus companheiros entrarem numa sala perigosa e escondida na masmorra. Justo quando Rod se desespera por ter perdido o braço e a filha para a mesma pessoa, ele ouve a voz de Lilian e a vê com os outros tentando comprar comida. Animado, Rod a abraça enquanto Lilian acusa Jorg de planejar matá-los. Quando ela acrescenta que derrotaram o deus da espada, Jorg diz que eles não são fortes o suficiente. Em sua defesa, Jorg diz que de acordo com as regras, eles são responsáveis pela própria segurança na masmorra. Enquanto isso, Rod ameaça fazê-lo pagar, mas Jorg o chama de bêbado inútil antes de sair para usar seu quarto como um quarto da raiva. Depois que a princesa da espada desapareceu e ele havia esmagado Rod, Jorg estava prestes a se tornar um maioral, mas surtou ao perder para um Zé Ninguém sem classe. De repente, uma espada possuída por um demônio aparece em seu quarto e se oferece para realizar seu desejo. Algum tempo depois, Lilian anuncia que os jogos preliminares da Copa do Deus da Espada foram divulgados e surta, porque foi colocada no mesmo bloco que Arel. Enquanto ela lamenta sua derrota antecipadamente, Arel aparece e diz que ela está se saindo bem o suficiente para sua habilidade. Enquanto isso, Rainer foi colocada em uma liga diferente, mas ela espera passar nas preliminares, pois serão oponentes difíceis de enfrentar. Nesse momento, Lilian anuncia que eles vão para a masmorra, fazendo Arel perguntar se ele também precisa ir. Em resposta, Lilian diz que precisarão dele para salvar o dia se as coisas derem errado. Justo quando Rod aparece e avisa Lilian para se manter segura na masmorra, ela sai. Então Rod diz a Arel que ele precisa se recompor e começar a agir como um espadachim e pai novamente. Alguns dias depois, a Copa do Deus da Espada finalmente começa, e após as rodadas preliminares, Lilian perde e lamenta sua derrota. Nesse momento, Arel aparece e tenta consolá-la dizendo que ela iria perder de qualquer jeito. Depois disso, Lilian lhe diz que a próxima rodada é a final, e o aconselha a manter a guarda alta, já que seu oponente tem habilidades únicas. No entanto, Arel diz que já viu habilidades suficientes na masmorra. Mas Lilian revela que seu próximo oponente é uma espadachim mágica, que pode encantar sua espada durante a luta. Quando Arel se pergunta por que um mago pode competir numa competição de espadachins, Lilian afirma que estar registrado numa guilda é o único requisito para participar. Pouco depois, Arel encontra sua oponente na arena, e ela lhe diz para não choramingar quando ela o derrotar. Nesse momento, a partida começa, e a espadachim mágica atinge Arel repetidamente com bolas de fogo, que ele desvia habilmente enquanto se aproxima dela. Nesse momento, Arel elogia a capacidade dela de alternar entre magia e espada, mas afirma que ela não é mestre em nenhum dos dois. Irritada com isso, a moça ativa uma espada flamejante e tenta chicoteá-lo com as chamas da lâmina. No entanto, Arel evade o chicote de fogo e se defende com sua espada, enquanto luta para antecipar seus movimentos. Depois de um tempo, Arel desvenda o movimento e bloqueia os ataques sem falhas, enquanto provoca sua oponente. De repente, ele contra-ataca com um golpe de lâmina dupla que apaga o fogo dela e avança por trás para nocauteá-la com o punho da espada. Depois disso, Arel a agradece por lhe mostrar uma nova habilidade e se pergunta se poderia aprender magia através de um treinamento especial. Alguns dias depois, Lilian tenta convencer Rod a ir à competição com ela, mas como ele se recusa, ela diz que ele deve estar com medo de encontrar Jorg. Irritado com isso, Rod se senta e diz que é porque ele está enferrujado com a espada. Mas Lilian ignora isso e o puxa pra cima. No caminho, Lilian comenta que sabe que Rod teria assistido à luta secretamente, já que gostaria de ver Rainer, sua aluna favorita, participar. Enquanto isso, no Coliseu, Arel vê Rainer inquieta e pergunta se ela está bem. Em resposta, Rainer diz que está nervosa com o torneio, pois não conhece sua oponente e ainda não tem uma estratégia definida. Nesse momento, o apresentador anuncia que Arel enfrentará Jorg.
E justo quando Arel se levanta para sair, Rainer segura suas mãos e lhe deseja boa sorte. Pouco depois, Jorg aparece na arena parecendo um desastre estético, e quando Lilia o reconhece, Rod nota a espada que ele empunha e avisa Arel para ficar longe dele. Surpreso, o demônio em Jorg diz que nunca pensou que alguém reconheceria a espada. Ele então pergunta a Rod se ele faz parte da corte imperial. Ao ouvir isso, Rod percebe que Jorg não o reconhece, então ele deduz que deve ter sido possuído por um demônio selado na espada. A espada que Jorg empunha é conhecida por ser amaldiçoada, pois foi usada para derrotar um demônio. Como a espada deveria estar trancada, Rod se pergunta por que York a está usando. O demônio então explica que York quebrou seu selo para acessar seus poderes e se apresenta como Durgelda. Ao ouvir isso, Rainer explica que o demônio foi invocado por uma divindade maligna em tempos antigos. E como as pessoas estão familiarizadas com a história, a plateia entra em pânico e foge da arena. Enquanto isso, Durgelda se anima e conjura um feitiço que cria uma barreira e prende as pessoas na arena. Apesar disso, Arel mantém sua posição e aponta que o demônio não é invencível, já que foi derrotado por um deus da espada. Após vasculhar a memória de Jorg, Durgelda diz que o deus da espada se foi, e não há ninguém que possa derrotá-lo. Mas Arel revela que um deus da espada ainda existe e acrescenta que, embora não seja um deus da espada, ele pode derrotar Durgelda. De repente, Arel avança contra Durgelda e o ataca, surpreendendo o demônio por ter as habilidades de um deus da espada. Quando Arel bombardeia o demônio com múltiplos ataques, Durgelda revida e acerta um golpe em Arel. Para sua surpresa, Arel recebe o golpe sem nenhum dano, e afirma que é sua habilidade Guts em ação. Após bloquear mais ataques de Durgelda, Arel ativa seus ataques de quebra infinita. Nesse ponto, Durgelda pensa que Arel é um deus da espada, mas Arel o arremessa longe com sua espada, e afirma que é sem classe. Quando Durgelda aterrissa na arena, Arel o examina e pensa que está morto, mas Durgelda escapa de Jorg e possui Rod. Durgelda então ameaça matar Lilia, pois lê a mente de Rod e pensa que ela é a noiva de Arel. No entanto, Arel afirma que ela não significa nada para ele e ameaça matar os dois, enquanto Lilia confessa que mentiu para Rod sobre estar noiva de Arel. Ao ouvir isso, Durgelda decide matar Lilian, mas percebe que não consegue se mover. De repente, Rod começa a resistir à possessão e deixa Lilian escapar. Enquanto Arel se pergunta por que o corpo de Rod não mudou como o de Jorg quando foi possuído, Rod diz que Arel o lembrou que qualquer um pode reivindicar sua glória trabalhando duro. De repente, Rod força o demônio de volta para a espada e a joga em Arel, que então o quebra para a espada ao meio. Algum tempo depois, Rod treina com alguns novatos que querem entrar na guilda e os humilha dizendo que são uns lixos. Enquanto isso, Lilia pega um aprendiz enrolando e pergunta por que ele está se escondendo. Então o aprendiz revela que Rod está prestes a acabar com a vida deles. Lilia então diz que Rod voltou a treinar porque Arel saiu da guilda. Além disso, ela revela que Rainer também deixou a guilda para ir atrás dele. Enquanto isso, a caminho de casa, o cocheiro de Arel diz que ele não deveria ter desaparecido depois de vencer o campeonato do Deus da Espada, mas Arel diz que não há mais nada para ele fazer lá. Curioso, o cocheiro pergunta por que ele está visitando a vila, e Arel revela que precisa testar sua habilidade e ver se consegue vencer sua mãe. Na vila, enquanto Feri cuida de suas flores, Arel chega sorrateiramente, mas é descoberto. Ela então comenta que Arel deve ter ganhado alguma experiência e ele responde dizendo que venceu a Copa do Deus da Espada. Impressionada com isso, Feri o testa usando uma flor, fazendo Arel perceber que estaria acabado se a flor fosse uma espada. Quando Arel afirma que ela antecipou seu movimento, ela o lembra porque é sua mãe. Como treinar em casa poderia deixá-lo sem teto, a mãe de Arel sugere que treinem nas montanhas. Poucos momentos depois, nas montanhas, a mãe de Arel lança um ataque surpresa contra ele, mas ele bloqueia os ataques combinando múltiplas habilidades. Quando Farah o elogia por isso, Arel pergunta como ela defendeu o ataque. Em resposta, Farah diz que simplesmente bloqueou o ataque balançando sua espada, pois havia aprendido a não depender de sua habilidade praticando com ele. Enquanto eles treinam nas montanhas, as pessoas notam as faíscas de seus ataques e pensam que é um monstro. Depois, Farah tenta usar a presença divina nele, mas Arel diz que agora é ineficaz contra ele e lança um contra-ataque. Nesse ponto, Farah diz que não vai mais se conter e ataca, mas Arel a iguala. Enquanto isso, de volta a casa, Rainer bate na porta e Mira, irmã de Arel, pergunta quem ela é. Ela então se apresenta e pergunta se Arel está, mas Mira diz que seu irmão não está interessado em vacas como ela. Justo quando ela tenta bater a porta na cara de Rainer, Arel e Feri chegam e dizem a Mira para não ser rude com os convidados. Ao ver Arel, Mira pula nele para recebê-lo e pergunta por que ele parece que foi atropelado por um trem. Em resposta, Arel diz que estava treinando com Feri. Então Mira pergunta quem venceu, e Feri diz que Arel venceu porque ficou mais forte. Depois disso, Feri pede a Arel para apresentá-la a Rainer, e quando se sentam lá dentro, ela acrescenta que está interessada na história de romance deles. Nesse momento, Arel apresenta Rainer e afirma que eles moram juntos na cidade. No entanto, Rainer esclarece que eles só moram juntos como membros da guilda e pergunta a Arel por que ele deixou a guilda sem se despedir. Em resposta, Arel diz que aprendeu todas as habilidades e decidiu seguir em frente.
Quando Farah elogia Rainer por ter vindo de tão longe para encontrar Arel, Rainer diz que também é da vila e acrescenta que veio pedir para ser sua discípula. Nesse momento, Evans entra e notifica Farah sobre os danos devastadores que encontraram na floresta, mas Farah diz que estava apenas caçando um monstro com Arel quando aconteceu. Quando Evans reconhece a presença de Rainer, Farah percebe que ela é filha dele, enquanto Evans pergunta por que ela está na vila. Antes que ela responda, Farah intervém, dizendo que Rainer quer aprender a ser uma boa esposa. Ao ouvir isso, Evans se emociona enquanto Rainer esclarece que apenas pediu para ser discípula de Farah. Farah então diz que pode ensiná-la a ser as duas coisas, e Evans dá sua aprovação, dizendo que estava preocupado com o futuro de Rainer quando perdeu a esposa. Enquanto isso, Arel entra no escritório de Leon e o encontra fazendo pesquisa de magia. Então ele pergunta a Leon o que ele está aprontando, e Leon revela que está trabalhando em uma técnica suprema. Nesse momento, Leon diz que ouviu a conversa deles e elogia Arel por trazer uma namorada para casa. Depois disso, Arel pede a Leon para ensiná-lo magia, mas Leon lhe diz que é impossível. Na cozinha, Farah pede a Rainer para picar alguns vegetais, mas quando ela ataca os vegetais e destrói a mesa, Farah pergunta se ela cozinhava na guilda. Em resposta, Rainer diz que deixa outra pessoa cuidar disso e sugere que eles se atenham à esgrima. No entanto, Farah afirma que sua mente, corpo e habilidade devem ser refinados para que ela se torne a melhor espadachim. Quando Rainer concorda com isso, Farah diz que está animada por ter mais uma filha na casa. Nesse momento, Rainer pergunta sobre Astia, e Mira revela que ela saiu de casa para tornar o mundo mais fácil para pessoas sem classe viverem. Mais tarde, enquanto Arel e Leon consertam a mesa quebrada, Arel pergunta a Leon por que ele não conserta a mesa com magia, mas Leon diz que Farah gosta do cheiro de serragem nele. Ele então decide mostrar a Arel um pouco de magia e conserta uma xícara quebrada. Depois disso, Leon diz a Arel para desistir de aprender magia, já que nem todos têm a mana necessária para conjurá-la. Arel então pergunta se é realmente impossível, e Leon explica que, embora ele tenha aprendido habilidades sem uma classe, as coisas são diferentes com a magia. Quando Arel diz a Leon que ele pode ter mana, Leon pergunta como ele poderia saber, e Arel revela que aconteceu enquanto Rainer estava batendo nele um dia. Surpreso, Leon pergunta se ela tem esse fetiche, mas Arel explica que estava tentando aprender a habilidade Guts. Depois disso, ele narra como esgotou a água benta disponível na guilda após apanhar feio um dia durante o treinamento e bebeu um remédio que recuperou sua mana. Para testar isso, Leon lhe diz para concentrar sua mana nas palmas das mãos, e quando ele faz isso, suas palmas brilham. No entanto, Arel desmaia, e Leon explica que ele gastou toda a mana porque sua magia é baixa. Curioso, Arel pergunta como pode aumentá-la, e Leon lhe diz para praticar como fez com sua espada. Mais tarde, Arel vai a uma loja de magia para comprar todas as poções de mana disponíveis, e começa a bebê-las para praticar. 6 meses depois, Arel mostra sua magia, e Leon anuncia que ele é finalmente um iniciante e lhe entrega um Magoscript contendo feitiços. Ele então afirma que terá que aprender os feitiços para conjurar magia, e acrescenta que pode precisar de ajuda da Cidade da Magia. Mais tarde naquele dia, enquanto jantam, Mira dá a Rainer críticas ruins pela refeição, mas Arel diz que gosta do prato do jeito que está. Quando Rainer diz que está animada em ouvir isso, Feri elogia Rainer e diz que ela está melhorando na cozinha e na esgrima. Além disso, Leon comenta que Rainer é trabalhadora e bonita, mas quando Feri diz que está com ciúmes, ele conjura um feitiço fofo para provar seu amor por ela. 3 anos depois, Feri prova uma xícara de chá feita por Rainer e comenta que ela se tornou um prodígio na arte do chá. Enquanto Rainer agradece a Feri por ensiná-la, Mira grita e aparece para anunciar que encontrou uma carta na cama de Arel. Ao ler a carta, Rainer percebe que Arel partiu para a Cidade da Magia. Enquanto Mira se emociona com isso, Farah afirma que ele deveria ter se despedido antes de partir e diz a Rainer para não fugir sem se despedir. Quando Rainer diz que ainda tem coisas a aprender, Farah se pergunta por que seu filho e filha têm que sair de casa. Em outro lugar, Arel pergunta ao seu cocheiro quanto tempo mais a viagem levará. Quando o cocheiro responde, um passageiro chamado Kaito pergunta a Arel se ele também está indo para o Instituto de Magia. Quando Arel diz que sim, Kaito aponta que é tarde demais para entrar no instituto, já que Arel é mais velho que ele. Nesse momento, uma garota chamada Kufa lhe diz para parar de zombar de Arel, já que ele está se esforçando para superar suas deficiências. Depois, Kaito revela que sua especialidade mágica é vermelha e pergunta a Arel sobre a dele. Antes disso, Leon havia ensinado a Arel sobre as várias cores que representam os tipos de magia, mas como ele não pertence a lugar nenhum, Arel diz que é sem classe, surpreendendo os outros passageiros. Então, Kaito diz que ele deve ser louco para tentar aprender magia como uma pessoa sem classe, e pensa que Arel está brincando. Então, Arel tira sua carteira de identidade de classe e mostra a eles. De repente, um rugido alto abala a floresta e assusta os cavalos da carruagem. Enquanto se perguntam o que está acontecendo, Arel aponta que o rugido parece o de um rei troll. Ao ouvir isso, Kaito diz ao cocheiro para se mover, mas ele diz que os cavalos desmaiaram. Enquanto elaboram um plano, um troll sai da floresta, assustando as moças, enquanto Kaito diz que eles podem enfrentá-lo. De repente, o troll é atingido por uma clava gigante e um rei troll sai da floresta, assustando-os mortalmente. No entanto, Kaito sai e ataca a fera com um feitiço de bola de fogo e fica sem mana.
Quando o Rei Troll começa a se aproximar da carruagem, ele de repente é atingido por um feitiço de explosão e desaparece na hora, surpreendendo os passageiros, enquanto Arel diz que exagerou no feitiço. Chocadas com isso, as moças apontam que Arel acabou de usar um feitiço de nível de mago, enquanto Arel cura os cavalos desmaiados. Vendo isso, Kaito pede desculpas a Arel e diz que não tinha ideia de que ele era um grande mestre. Kaito então pede para ele ser seu mestre, mas Arel esclarece que não é. Quando ele pede a Arel para ser seu mestre, Arel tira sua carteira de identificação de classe para provar que não é um mestre, mas as moças revelam que a carteira deve ser falsa. O motorista então sugere que continuem a jornada, enquanto Arel lamenta amargamente não ter usado sua espada como deveria. Ao chegarem à Cidade da Magia, Kaito segue Arel, e as moças ficam surpresas ao vê-lo agindo como um cachorrinho adestrado todo mansinho. Ao entrarem nas instalações, Kaito pergunta a Errol se ele fará o exame de admissão para a magia vermelha, o que pega Errol de surpresa, que então questiona se o instituto é dividido por tipo de magia. Quando Kaito confirma, as moças o alertam para não reprovar nos exames de admissão, e assim eles se separam. Pouco depois, Arel e Kito chegam ao balcão da recepção, e enquanto a recepcionista verifica a inscrição de Arel, ele torce para não ser jogado para fora. Para sua grande surpresa, a recepcionista carimba sua inscrição e lhe entrega seu número de exame, tudo certinho. Quando Arel pergunta se a sua classe não tem importância, a recepcionista explica que ele poderia fazer o teste sim, independentemente de sua classe. Depois disso, eles chegam ao local de teste, onde um candidato dispara uma bola de fogo contra um alvo, com bastante força. Nesse exato momento, Royce, o próximo competidor, entra como se fosse o rei do pedaço e menospreza os competidores anteriores, com uma arrogância sem igual. Depois disso, ele invoca um pilar de chamas e o lança diretamente no alvo, surpreendendo os outros candidatos, exceto Kaito, que então afirma que Arel pode fazer muito melhor. No entanto, Aurel o cala com um leve toque, mas quando Royce não para de se gabar de suas chamas, Arel mostra a ele que o alvo ainda está lá, intacto. Quando Royce fica boquiaberto ao ver o alvo de pé, o examinador explica que é um alvo de Mithril, uma criação da renomada Escola de Magia Amarela. Nesse instante, Kaido começa a zombar de Royce, mas Arel o cala rapidamente, pois é chamado para fazer o teste. Depois disso, Arel lança um feitiço de erupção no alvo, mas como o resultado é apenas uma minúscula coluna de fogo, Royce começa a provocar Arel sem dó. De repente, para surpresa geral, o alvo de Mithril simplesmente derrete por completo. Nesse momento, Royce protesta veementemente, afirmando que um feitiço de erupção comum jamais conseguiria derreter Mithril. No entanto, R ele esclarece com um sorriso, que ele mesmo desenvolveu essa técnica inovadora. Depois disso, Aurel deixa o local e anuncia com toda a calma que está a caminho do próximo ponto de teste. Ao chegar à Escola de Magia Azul, ele encontra Kufa realizando seu teste e a parabeniza pelo esforço. Surpresa ao vê-lo ali, ela pergunta o motivo de sua presença na escola, e Arel explica que está lá para fazer o exame, assim como ela. Nesse exato momento, o examinador chama pelo próximo candidato. Então, Arel se adianta e lança um poderoso feitiço de gelo que estraçalha completamente o alvo de Mithril. Logo em seguida, Arel se dirige à escola de magia e encontra Colette, visivelmente inquieta, mexendo-se na entrada. Ele então pergunta se ela reprovou no exame, mas Colette responde que está tão, mas tão nervosa que nem conseguiu finalizar sua inscrição. Quando Colette acrescenta que suas amigas têm dado uma força, R ele diz que, infelizmente, ela terá que fazer o teste por conta própria, sem ajuda. Então, Colette pergunta a Arel como ele faz para lidar com as situações quando está nervoso, e Arel explica com toda a sinceridade que ele simplesmente nunca sentiu nervosismo. Ele então questiona Colette sobre como as pessoas ficam nervosas, e ela explica que isso acontece quando se tem medo de cometer um erro, de falhar feio. Depois disso, Arel pergunta se reprovar no teste de admissão pode, por acaso, custar a vida dela, mas Colette responde que não, de jeito nenhum. Nesse instante, ela finalmente entende o raciocínio e diz que sempre pode tentar de novo, caso falhe. Então, ele pergunta como é realizado o teste da Escola de Magia Verde, e ela explica que consiste em fazer uma janela girar usando magia. Pouco depois, ele faz o teste e, para a surpresa de todos, acaba explodindo a janela por completo. Vendo essa cena, Colette se lembra do conselho de Errol e se sente super motivada a tentar o teste também. Em seguida, Arel se dirige às escolas de magia amarela e branca e, como esperado, tira a nota máxima em todos os testes. Finalmente, Arel chega à escola de magia negra e avista uma criatura bem estranha, que estava espreitando dentro de uma caixa. Nesse exato momento, uma garota surge, perguntando se ele por acaso viu o animal de estimação dela, e Arel, sem hesitar, a direciona para dar uma olhada na tal caixa. Quando ela o encontra e explica que é uma quimera que ela mesma criou, um esqueleto surge de repente atrás de Arel, e ele, pensando ser um monstro perigoso, o decapita com uma agilidade impressionante. No entanto, o esqueleto, para a surpresa de todos, pega sua própria cabeça e a recoloca no lugar, antes de se apresentar como Latalha, a simpática secretária do escritório. Arel então pergunta onde o tal teste é realizado, mas Latalha explica que a Escola de Magia Negra, na verdade, não aplica testes de admissão. Então, Arel sai dali e encontra Kaito e as moças, que estão em plena discussão sobre em quais escolas ele, afinal, irá se matricular. Para a surpresa geral, Arel anuncia que irá frequentar todas as escolas, sem exceção. Pensando que ele se referia apenas às 3 escolas principais, Kaito exclama que ele deve ser completamente louco para tentar frequentar 3 escolas ao mesmo tempo. No entanto, Aurel esclarece com um sorriso que ele frequentará na verdade todas as 6 escolas existentes. Algum tempo depois, Aurel mostra a Kaito e as moças suas carteirinhas de estudante das 6 escolas e reclama que os horários das aulas se sobrepõem. Contudo, Aurel acrescenta que a maior parte da nota vem dos exames, e quando ele menciona que precisa anotar as explicações dos professores em aula para passar, Aurel diz que pegará as anotações delas emprestadas, sem falta. Depois que elas concordam em dar uma mãozinha, Aurel afirma que a Escola de Magia Negra não será um problema, pois lá eles não têm currículo nem aulas, o que é uma maravilha, e acrescenta que, por isso, terá que focar mais nas escolas de magia branca e amarela, que exigem mais dedicação.
Depois, Ariel e Kaito se dirigem a uma aula na escola de magia vermelha e estão prestes a passar por Royce, que, com sua arrogância habitual, lhes diz para não o ignorarem. Em resposta, Kaito o chama de mau perdedor, sem papas na língua, e Royce, irritado, acusa Arrow de ser um mago, um verdadeiro mago. Mas quando Arrow afirma que não é um mago, Royce questiona o professor sobre a classe de Arrow, e o professor então confirma que ele é de fato um sem classe. Quando a aula finalmente começa, Kaito surta completamente ao ver os manuscritos escritos no quadro, enquanto Arel, por sua vez, se pergunta por que diabos estão começando com o básico do básico. Depois, o professor explica que compreender os feitiços os ajudará a usar a magia de forma mais fluida e a diminuir o desgaste em seus corpos. Além disso, o professor afirma que eles podem, sim, reorganizar os feitiços para conjurar magias muito mais poderosas do que as habilidades básicas que conhecem. Ouvindo isso, Kaido lembra a Arrow que ele já faz isso há tempos, mas Arrow diz que não sabia que era uma técnica e acrescenta que seu pai misturava feitiços como se estivesse montando quebra-cabeças de forma bem criativa. Depois, enquanto os alunos se preparam para as aulas práticas, Ao comenta que embora nenhuma das classes o tenha ensinado algo realmente novo, ele acha a Escola Verde bastante interessante por causa de sua magia de voo, que é bem peculiar. Quando Arrow comenta que nunca sequer experimentou a magia de voo, Colette diz que é algo bem surpreendente, já que ele já consegue usar magia de classe avançada com tanta facilidade. Nesse instante, Aurel tem um flashback do momento em que pediu a Leon para ensiná-lo a magia de voo, mas Leon, com medo de altura, o proibiu terminantemente de voar usando magia. Nesse exato momento, a aula prática tem início e o professor demonstra o feitiço de voo, instruindo os alunos a imaginarem que são pássaros leves e livres. Enquanto isso, Ariel, por mais que tente, não consegue se fazer voar, mas sua atenção é subitamente atraída para Colette, que está começando a flutuar bem devagar. De repente, ela despenca, e apesar dos comentários maldosos de seus colegas de classe, Colette afirma que não tem mais medo de cometer erros, de jeito nenhum. Vendo a incrível resiliência de Colette, Ariel decide então lançar um poderoso feitiço de tornado para se erguer, e ele quase flutua para fora deste mundo, de tão alto que vai. Pouco depois ele despenca de volta ao chão e Colette gentilmente o ajuda a se reerguer. Nesse instante, Skyke surge com sua habitual arrogância para dizer que eles são uns verdadeiros desastres e acende suavemente, demonstrando o feitiço de voo com maestria. Ao aterrissar, Skyke se gaba de ter estudado magia de voo e de sempre vencer as corridas, como um campeão. Curioso como sempre, Arrow pergunta o que exatamente significa uma corrida, e Colette explica que é um esporte onde as pessoas competem voando por um percurso bem definido para ver quem alcança o objetivo final mais rapidamente. Quando Al diz que também gostaria de participar de uma corrida, Skyke informa que a próxima será em 2 meses, e acrescenta que normalmente leva-se uns bons 6 meses para aprender a voar de verdade. Ouvindo isso, Arrow afirma que ele conseguiria aprender a voar muito mais rápido, simplesmente combinando alguns feitiços. Algum tempo depois, Kaido se encontra com Colette e Kufa na escola, já de noite, para garantir a segurança delas, por conta de uns rumores estranhos que andam circulando por lá. Kaido então pergunta qual é a fofoca, e as moças explicam que um fantasma, dizem, assombra os terrenos da escola depois que o sol se põe. Nesse exato momento, Kaido cobre os ouvidos com força, enquanto Kufa o lembra, com um sorriso, que ele também morre de medo de fantasmas, igualzinho a elas. Enquanto eles discutem animadamente sobre o assunto, uma figura escura e voadora se aproxima da janela, abrindo-a para entrar no cômodo. Chocada e apavorada, Colette solta um grito estridente, mas a figura encapuzada rapidamente tapa sua boca, enquanto Kaido, tremendo da cabeça aos pés, ameaça queimar a figura se ela não soltar Colette imediatamente. Então, a figura encapuzada a solta e, para a surpresa de todos, remove o capuz. Acontece que era Ariel o tempo todo, o que deixa todos boquiabertos. As moças então perguntam o que ele está fazendo fora de casa tão tarde da noite, e Ariel, com um sorriso, mostra a elas sua magia de voo e revela que tem treinado intensamente todas as noites, desde o dia em que decidiu participar da corrida. Nesse instante, eles finalmente se dão conta de que Ariel é, na verdade, o tal fantasma de quem todos andavam falando. Kaido então alerta Ariel que ele vai acabar se esgotando rapidinho, mas Ariel assegura de que ele consegue descansar o suficiente sim. Quando ele revela que dorme enquanto voa e ainda se treina enquanto está dormindo, as moças apontam chocadas que acabaram de conhecer um monstro muito pior do que qualquer fantasma. Enquanto isso, Kaido comenta que achou que ficaria muito melhor na magia ao se matricular na escola, mas acrescenta que a partir de agora vai começar a praticar por conta própria, assim como Ariel faz. Ariel então, com um sorriso maroto, diz a ele para primeiro conquistar seu medo de fantasmas, que é bem maior. Enquanto isso, as moças conversam sobre como Ariel se dedica de corpo e alma e decidem que também vão começar a se esforçar bastante. No dia seguinte, durante a aula, RL corrige um professor que estava escrevendo um feitiço no quadro, e quando Kaido o elogia por essa proeza, RL explica que ele memoriza todos os feitiços, e ainda acrescenta que desenvolveu uma versão abreviada para os feitiços mais longos para facilitar. O professor que estava por perto ouve a conversa e pede a RL para encurtar o feitiço que estava escrito no quadro. Poucos momentos depois, ele escreve uma versão bem mais curta do feitiço, deixando o professor completamente impressionado, que então pergunta se ele gostaria de tentar um exame de promoção para avançar para a segunda série sem mais delongas. Ouvindo isso, Royce, com sua arrogância habitual, diz que também gostaria de fazer o teste, claro. Então eles chegam ao local de teste, onde o professor explica com seriedade que para passar no exame, eles terão que derrotar uma besta usando magia antes que ela consiga se aproximar demais deles. Então Royce, todo confiante, escolhe ir primeiro, e ao entrar na trincheira, um minotauro gigantesco é liberado. De repente, o minotauro avança furiosamente em sua direção, e Royce dispara uma série de feitiços de erupção contra a besta, mas, para sua frustração, erra todos os golpes. Enquanto o minotauro se aproxima cada vez mais de Royce, o professor afirma que o feitiço de erupção simplesmente não vai funcionar em um alvo que está em movimento. Depois de usar o feitiço de erupção incessantemente, o minotauro pula em Royce, e de repente desaparece no ar, fazendo Royce perceber, chocado, que aquilo não era real, era uma ilusão. Pouco depois, Ariel se prepara para realizar o teste e, de repente, uma besta ainda mais imponente e sombria é liberada para testá-lo. Enquanto o monstro avança furiosamente em direção a Arrow, ele invoca 2 lanças flamejantes e as arremessa com força total contra a criatura. Mas o monstro salta agilmente sobre os ataques, fazendo o professor perceber que se trata de um minotauro de classe superior, que talvez seja um desafio grande demais para Erol. No entanto, quando ele diz a Erol para sair do caminho, Erol, com confiança, afirma que consegue sim derrubar a besta sem problemas.
De repente, os ataques de lança que haviam sido evitados se viraram no ar e atingiram o Minotauro pelas costas, pegando-o de surpresa. Nesse instante, Ariel lança um poderoso feitiço de erupção no que restou do corpo do Minotauro, enquanto o professor se maravilha com a cena e se pergunta seriamente se não há um erro grave em sua avaliação de classe. Justo quando o professor pensa que Ariel deveria ser, na verdade, um mago de alto nível, Ariel chega e pergunta com sua calma habitual como ele se saiu. Em resposta, o professor o instrui a retomar a segunda série já no dia seguinte. Depois disso, Kaido se gaba com todo o orgulho da incrível conquista de Ariel para Kufa e Colette, que então perguntam curiosas por que ele é quem está se gabando tanto. Quando Kaido diz que está super orgulhoso de seu mestre, Ariel esclarece de forma bem direta que ele não é mestre de absolutamente ninguém. Colette então intervém, comentando que Ariel parece meio cabisbaixo. E Ariel explica que é porque ele gostaria de ser promovido em todas as escolas, sem exceção, e não apenas em uma. De volta à casa de Ariel, Reiner queima a mão enquanto está cozinhando, e quando Fera a aconselha a resfriar a mão imediatamente, ela responde que é apenas uma queimadurazinha e continua a adicionar peixe no óleo fervente. Ignorando completamente a situação, Mira reclama com a barriga roncando que está morrendo de fome. Então Felice diz a ela para ter um pouco mais de paciência com Reiner, já que ela não está desistindo, assim como Ariel, que persistiu mesmo quando falhava repetidamente nos treinos. No entanto, a moça de língua afiada, sem papas na língua, diz que Reiner não é absolutamente nada parecida com o irmão dela, nem um pouco. Enquanto isso, Al tenta com toda a sua lábia convencer Hengel, uma instrutora da renomada Escola de Magia Azul, a deixá-lo fazer o teste de promoção. Mas ela recusa categoricamente, explicando que o exame é realizado apenas uma vez por ano e é reservado somente para os alunos mais exemplares, os verdadeiros prodígios. Ouvindo isso, ele pede à instrutora para dar uma olhada em sua magia azul, para que ela possa avaliar, e ela concorda, mas com a condição de que ele comece a frequentar as aulas regularmente. Em resposta, Ariel diz que não precisa das aulas, pois na verdade ele mal aprende algo de útil por lá, o que é uma pena. Sentindo-se profundamente insultada, ela decide testá-lo para ver, de uma vez por todas, se ele é realmente tão bom quanto ele insiste em afirmar. Pouco depois, Kufa se mostra bastante preocupada com Arrow desafiando Hengel, que está a apenas um passo de se tornar uma arquimaga, uma verdadeira lenda. Depois que ele se aquece um pouco, Hengel revela que Ariel terá que extinguir completamente toda a sua proteção usando magia para conseguir passar no teste. Depois disso, Ariel pergunta se ela o permitiria fazer o tão cobiçado teste de promoção, caso ele vença. E Hengel responde com um ar de deboche que ele deve estar delirando para sequer imaginar que venceria. De repente, Hengel lança um poderoso feitiço de tempestade de gelo, que acaba congelando Ariel em uma prisão de espinhos de gelo, sem chance de fuga. Justo quando Hengel pensa que tudo acabou e começa a dar uma longa palestra a Kufa sobre a importância de ataques iniciais fortes e decisivos, Aro, para a surpresa dela, se liberta de sua prisão de gelo e anuncia que agora é a vez dele para valer. De repente, ele invoca uma série de espinhos de gelo, todos apontados diretamente para Hengel, e ela comenta que esperava muito mais do que apenas habilidades básicas dele. Quando ela pergunta se ele realmente acha que esses espinhos podem derrotá-la, Ariel, sem hesitar, adiciona ainda mais espinhos. No entanto, quando ele ataca, Hengel contra-ataca com o exato mesmo ataque e explica que a mesma técnica que ele usou em seus exames de admissão também é a especialidade dela, então ele não conseguirá vencer usando-a. Ignorando completamente o aviso, Ariel invoca ainda mais espinhos de gelo, enquanto Hengel, por sua vez, faz exatamente o mesmo. Nesse exato momento, Ariel cria uma quantidade absurda de espinhos de gelo, cercando Hengel por todos os lados, e é neste ponto que ela percebe que está completamente ferrada, pois sua habilidade não consegue contra-atacar um ataque vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Então, quando Ariel ataca com tudo, ela rapidamente levanta um escudo de gelo para se proteger e pensa que vai cansá-lo, se escondendo até que a mana dele se esgote por completo. De repente, Ariel, de forma inesperada, lança uma lança de gelo sobre ela, vinda de cima, e como ela não tem absolutamente para onde correr, ela cria um escudo de gelo, que recebe o impacto, mas é perfurado pela lança, sem chance. Depois disso, Kaido elogia Ariel por ter dado uma surra na professora e pergunta todo animado sobre o exame de promoção. Kufa então responde, dizendo que Hengel já pediu a ele para avançar para a próxima série, sem precisar de mais testes. Nesse instante, Arl diz que está indo para a Escola Verde em seguida, então ele e Colette se dirigem à escola para encontrar a instrutora responsável. No entanto, a instrutora afirma que precisará de um motivo muito bom para poder realizar o teste para ele, sem mais nem menos. Ouvindo isso, Arl comenta que, na outra escola, tudo o que ele precisava era apenas da aprovação de um instrutor, mas a instrutora explica que eles têm regras bem diferentes para esta escola em particular e que ele precisa entender isso. Enquanto eles se afastam, Colette pergunta a Arrow por que ele está com tanta pressa e ele revela que há alguém que ele precisa alcançar o mais rápido possível sem perder tempo. Para tentar convencer a instrutora, Arrow pergunta se ele poderia ao menos mostrar sua magia verde, mas a instrutora responde de forma categórica que ele seria expulso na hora. Nesse exato momento, Colette se lembra de algo crucial e leva Arrow para o local específico na escola onde os alunos costumam praticar para a corrida de voo. Poucos momentos antes, Colette havia revelado a ele que seria possível encontrar o diretor, sim, caso ele vencesse uma corrida ali, naquele lugar. No entanto, a instrutora disse que a corrida conta com mais de 300 concorrentes e perguntou se ele realmente achava que conseguiria vencer. Então, Arel, sem hesitar, se junta à corrida. E quando Kito o anima, então chamando-o de mestre, Skyke pergunta que não tem a menor ideia de realmente tem um aluno, ainda mais com aquela magia magoado e furioso. Então Skyke se apresenta todo pomposo, como o cara que se tornará o maior e mais renomado mestre da magia então diz que tem praticado muito desde aquele dia. Mas Skyke, com ar de superioridade, lhe deseja boa sorte e se retira. Ele vai vencer a corrida, anuncia o início da competição e a ilustre presença do diretor da escola. Então lembra de como depois a corrida tem seu início e todos os competidores decolam. Mas enquanto alguns pilotos já caem, Diane, a garota mais rápida da escola, assume a liderança. E Skyke fica chocado ao ver Arel no pelotão da frente, junto com os melhores. Em resposta, Arel diz que a corrida é bem longa, e ele está reservando suas forças exatamente como todos os outros competidores. Enquanto os pilotos se aproximam de uma passagem estreita com uma curva perigosa, alguns competidores caem, mas Skyke faz a curva com perfeição, pensando que Arel também havia sido jogado na água, sem chance. Para sua total surpresa, Arel o alcança novamente, e Skyke se pergunta chocado como isso é possível, enquanto Diane continua voando majestosamente à frente do pelotão. Pouco depois, Arel e Skyke continuam a seguir Diane de perto, então ela olha para trás e diz que não consegue acreditar que os alunos do primeiro ano estão alcançando. Assim, ela acelera ainda mais e coloca uma boa distância entre eles, para garantir.
Enquanto Sky quer observa voar cada vez mais à frente, e para seu desespero, fica sem mana, Ariel alcança Diane, forçando-a a voar ainda mais rápido do que já estava. Mas como ele também já havia atingido seu limite, ele decide usar suas armas secretas, impulsionando-se com ar condensado sob seus pés, e assim, consegue alcançar Diane novamente. Enquanto eles se aproximam da última e perigosa curva, Diane percebe que se não diminuir a velocidade, ela vai acabar batendo feio. Então ela reduz a velocidade, e é nesse momento que ele a ultrapassa com maestria. E na curva, Aurel se freia de forma impressionante, usando sua técnica de ar condensado, e voa direto pela linha de chegada, enquanto a plateia inteira vibra e o aplaude de pé. Pouco depois, Diane chega em um honroso segundo lugar e o parabeniza calorosamente, enquanto Skyke, um tanto frustrado, chega em terceiro. Em seguida, quando o diretor da escola apresenta seu merecido prêmio a Ariel, ele aproveita para solicitar sua promoção para a segunda série, e o diretor, sem hesitar, aprova o pedido, já que Ariel provou ser um aluno verdadeiramente exemplar. Algum tempo depois, na escola de magia amarela, Ariel tenta se inscrever para uma assembleia importante, mas a recepcionista o informa que ele está atrasado e, infelizmente, não pode ser registrado. Como ele precisa de uma nota excelente nessa assembleia para ser considerado para uma promoção, Ariel implora a recepcionista para que o ajude, mas ela o aconselha com firmeza a esperar pela próxima assembleia, que será só no ano que vem. Para tentar convencê-la a dar uma mãozinha, Ariel revela que ele projetou um tipo de golem completamente novo e, por um lapso de memória, esqueceu de se registrar para a assembleia. Nesse exato momento, um instrutor chamado Rogel, que estava por perto, ouve a conversa e se oferece para registrá-lo como seu assistente de pesquisa, uma grande oportunidade. Ariel então pergunta se ele pode, por acaso, apresentar seu golem como seu assistente, e Rogel confirma que sim, sem problemas. Depois que Rogel se afasta, a recepcionista revela que, embora Rogel seja o melhor instrutor quando o assunto é controlar golems, ele tem um certo talento especial para se envolver em batalhas épicas com os alunos durante a assembleia, o que é bem peculiar. Além disso, a recepcionista revela que Rogel está ativamente procurando por um oponente para o ano todo, e por isso avisa Ariel para que ele desista da ideia. Mas ele, determinado, diz a ela para registrá-lo de qualquer jeito, já que essa é a sua única e derradeira chance de conseguir entrar na Assembleia, custe o que custar. Finalmente, o tão esperado grande dia chega, e depois de várias impressionantes apresentações de diferentes formas de golems, todos feitos usando a magia da Terra, Rogel entra na arena junto com Ariel e apresenta seus próprios golems de batalha, prontos para a ação. Depois disso, ele anuncia com grande entusiasmo que eles terão uma batalha épica. De frente para Ariel, Rogel o ordena deixar seu golem pronto para o combate, e Ariel então invoca seu próprio golem. Ariel então revela que Alpha foi criado a partir da magia da alquimia, mas é controlado de forma muito precisa usando a magia da Terra. Enquanto a plateia inteira se maravilha com essa inovação, Rogel comenta que o golem se move tão bem porque provavelmente Ariel está escondendo alguém lá dentro. Então ele remove a cabeça de Alpha, mas para sua surpresa não encontra absolutamente nada lá dentro. Depois de admirar, ainda que a contragosto, o trabalho de Ariel, Rogel afirma que seus golems o esmagariam em questão de segundos, sem a menor dificuldade. Então, a batalha tem início, com um dos golems de Rogel correndo furiosamente em direção a Alpha. No entanto, Alpha bloqueia o ataque com maestria, fazendo o golem de Rogel se esfarelar completamente no processo para a surpresa de todos. Rapidamente, Rogel ordena ao golem que repare o dano, e as partes quebradas são restauradas em um piscar de olhos. Depois disso, ele implanta as outras unidades de seus golems para lutar contra Alpha, em um ataque coordenado. Então, Ariel controla Alpha para sacar duas espadas afiadas e fatia os golems de Rogel como se fossem um bolo, sem a menor dificuldade. Completamente chocado, Rogel se ajoelha no chão e pergunta, incrédulo, como um golem consegue se mover com tanta fluidez, como se fosse um espadachim de verdade. Ariel então explica que isso é totalmente possível com um corpo feito de magia de alquimia, e ao mesmo tempo, um corpo controlado com maestria pela magia da Terra. Depois que Ariel revela que tudo aquilo é o resultado de sua extensa pesquisa, ele pergunta a Rogel se isso o torna elegível para um exame de promoção. Mas Rogel responde que, infelizmente, assistentes não são elegíveis para tal. Depois que Ariel revela que tudo aquilo é o resultado de sua extensa pesquisa, ele pergunta a Rogel se isso o torna elegível para um exame de promoção. Mas Rogel responde que, infelizmente, assistentes não são elegíveis para tal. Ele então promete que irá abordar o diretor pessoalmente, e Ariel, sem pensar duas vezes, aceita a oferta de se juntar ao seu laboratório de golems, uma oportunidade e tanto. Mais tarde, Ariel conhece Kaede, a examinadora do seu teste de promoção, que então sugere que eles sigam para o local do teste. Vendo os olhos dela fechados, Ariel pergunta se ela está bem, e Kaede revela que é cega, mas consegue sentir a magia nas coisas. Ao verificar a magia de Ariel, Kaede percebe que ele possui vários tipos de magia misturada. Depois, eles chegam a uma tumba de um império há muito caído, e Kaede explica que agora é um ponto de encontro para os mortos-vivos. Ao entrar na tumba, Ariel acende uma luz, mas Kaede avisa que isso vai atrair os mortos-vivos. De repente, os mortos-vivos aparecem, então Ariel os derrota usando um feitiço de raio sagrado. Curioso, Ariel pergunta se o local do exame é no fundo da tumba, mas Kaede revela que o teste era derrotar os mortos-vivos, e ele foi aprovado. Na saída, Ariel usa o raio sagrado num morto-vivo, mas ele permanece. Kaede então afirma que deve ser um morto-vivo de classe avançada. Justo quando o morto-vivo tenta se apresentar, Ariel o tortura com alguns feitiços, mas o morto-vivo diz que não pode ser derrotado assim. De repente, ele lança um feitiço de cruz sagrada e transforma o morto-vivo em confete. Alguns dias depois, enquanto lia na biblioteca da Escola de Magia Negra, Ariel pergunta sobre uma sala vazia atrás da sala de leitura, e ela revela que é uma sala para experimentar feitiços mágicos. Além disso, ela diz que eles não podem praticar magia ao ar livre como outras escolas. Então Ariel decide experimentar alguns feitiços desafiadores na sala. Pouco depois, Ariel abre um livro estranho na sala, e de repente, um demônio escapa dele e o agradece por libertá-lo.
Depois disso, o demônio diz que precisará de um catalisador, como sangue fresco e carne humana, para voltar ao mundo demoníaco. Então tenta atacar Arel, que então bloqueia o ataque e tenta um feitiço de explosão, mas não funciona. Divertido, o demônio revela que Arel já está preso em sua barreira, que bloqueia toda a magia. Nesse momento, Arel tenta arrancar a cabeça do demônio com uma varinha, surpreendendo o demônio. No entanto, quando a cabeça se junta ao corpo, Arel percebe que ele deve ter proteção imortal. Apesar disso, Arel ataca e corta o demônio repetidamente até que o demônio surta, dizendo que ele logo ficará sem mana. Alguns momentos depois, o demônio foi reduzido a um tamanho mini, então Arel coloca um selo nele. E enquanto o demônio não para de tagarelar, Arel o tortura para lembrá-lo quem manda. Nesse momento, Latalia aparece e fica surpresa ao ver um demônio, então Arel revela que fez do demônio seu familiar. Mais tarde, Arel mostra seu familiar aos amigos, e eles o parabenizam por ser promovido em todas as escolas. Depois disso, os amigos de Arel se revezaram torturando o demônio, a quem Arel então nomeia Mad. 6 meses depois, Blag, o diretor da escola de magia negra, se reúne com outros diretores. Nesse momento, eles decidem que a alocação de verbas para cada escola dependerá do número de alunos e de sua contribuição para a cidade. Enquanto todos concordam com isso, Blag protesta. Mas como a escola de magia negra não contribui muito para a cidade, seus protestos são ignorados. Após a reunião, todos saem, deixando Blag furioso. Mais tarde, enquanto a escola se prepara para um festival, Arel diz que é a primeira vez que ouve falar do Festival do Lorde Mago, e seus amigos então lhe dizem que é um festival famoso, onde os 6 institutos de magia realizam um concurso. Quando Arel diz que já ouviu falar e foi recrutado para a Batalha de Novatos, seus amigos discutem qual das escolas ele representará. Nesse momento, Mad se intromete dizendo que a batalha é entre escolas e pergunta a Arel qual escola ele representará. Em resposta, Arel diz que se encontrará com os diretores nos próximos dias para decidir. Mais tarde naquele dia, Blag tenta um pouco de magia negra e invoca um monstro de gosma do reino demoníaco para dar uma lição em seus colegas. No entanto, quando o monstro aparece, ele o engole. Na manhã seguinte, os diretores se reúnem para apresentar seus candidatos para a Batalha de Novatos, mas como Blag não está em lugar nenhum, eles se perguntam se a escola de magia negra tem algum aluno. Depois disso, cada um dos diretores se gaba de ter escolhido a melhor opção para a Batalha de Novatos, e quando Arel se junta a eles, todos anunciam que ele é o candidato deles, surpreendendo uns aos outros. De repente, eles ouvem gritos vindo da escola e decidem ir verificar. Enquanto isso, enquanto os alunos se preparam para o festival, o monstro de gosma rasteja sobre a cerca, e vendo isso, Kaito dá o alarme. Imediatamente, os alunos correm na outra direção, exceto Royce, que tenta seus feitiços de lança de fogo e erupção, mas nenhum funciona. Justo quando a gosma está prestes a devorá-lo, ele é resgatado. Enquanto isso, a gosma persegue Kaito, Kufa e Colette. E enquanto eles fogem, Colette tropeça. Imediatamente, Kufa ergue uma parede de gelo, mas a gosma a atravessa enquanto Kaito a atinge com um feitiço de erupção modificado. No entanto, a gosma não sofre nenhum dano. Nesse momento, Colette se lembra do conselho de Arel, então ela decide lutar também, mas a gosma estende tentáculos para assustá-los. Mas Arel chega a tempo de cortar os tentáculos enquanto os diretores se juntam a ele na cena. Depois de observar a gosma por um tempo, eles percebem que deve ser do Instituto de Magia Negra e se perguntam o que Blag está aprontando. Nesse momento, um deles aponta que a gosma deve ser resistente à magia, então todos lançam seus feitiços no monstro, mas a gosma só fica mais forte depois. Nesse momento, eles percebem que está se alimentando da magia deles. E justo quando a gosma tenta capturá-los, ela é selada por paredes de terra. No entanto, ela rompe as paredes e escapa. Enquanto isso, Arel observa a situação à distância. E quando Mad comenta que a gosma da gula é um pouco complicada de lidar, Arel o agarra e exige que ele revele o que sabe. Então Mad revela que a gosma pode absorver todas as coisas e crescer. Além disso, ele revela que a gosma gosta de mana e cresce toda vez que magia é usada nela. Arel então pergunta se ela pode absorver um nível de magia ou quantidade de ataques físicos maior do que pode suportar. Mas Mad duvida que tal magia exista e prevê que a gosma absorveria qualquer arma usada nela. Apesar disso, Arel diz que vale a pena tentar, então ele invoca sua espada e pede a Mad para segui-lo. Ao mesmo tempo, os diretores observam a gosma crescer e invadir a cidade enquanto se perguntam o que fazer a respeito. De repente, Arel desce do céu e lança um ataque de corte de presa na gosma, e apenas a que atravessa. Quando ela recupera sua forma, Arel percebe que não sofreu muito dano, e os diretores flutuam no tapete do Aladim para se juntar a Arel no céu. Nesse momento, um deles pergunta se ele é um espadachim mágico, mas Arel diz que é sem classe e os manda embora, já que a gosma devoradora de mana é atraída por conjuradores. Ouvindo isso, eles percebem que a gosma está indo para a prefeitura, onde os alunos se reuniram. De repente, Arel atinge a gosma com outro ataque, desfiando-a em pedaços, mas eles continuam se unindo. Quando Mad aponta que os ataques de Arel não estão funcionando, Arel ameaça jogá-lo para a gosma. Nesse momento, os diretores prendem a gosma em uma parede novamente, enquanto Arel invoca seus golems para atacar a gosma e desacelerá-la. No entanto, quando isso não funciona, Arel recorre ao uso de magia, enquanto Mad ri e o provoca.
De repente, Arel lança um feitiço combinando todos os 6 tipos de magia, como ele aprendeu uma vez na pesquisa de seu pai. O feitiço poderoso drena rapidamente as reservas de mana de Arel, enquanto a gosma tenta agarrá-lo do céu. Ele então recebe mana dos alunos e diretores para ajudá-lo a concluir o feitiço. Imediatamente, Arel lança o feitiço na gosma e a oblitera em segundos. Quando Mad expressa seu choque com isso, Arel o agarra, mas ele escapa enquanto os diretores se juntam a Arel no local. Então eles perguntam a Arel o que ele fez para se tornar um Lorde Mago, mas Arel afirma que seu pai é o Lorde Mago, e acrescenta que aprendeu a magia de aniquilação com ele. Ouvindo isso, os diretores percebem que deve ser Leon, e falam sobre como todos o conheciam. O diretor então pergunta a Arel se Leon lhe contou o segredo para se tornar um Lorde Mago. Em resposta, Arel revela que envolve adquirir todas as habilidades e elevá-las aos seus níveis mais altos. Depois, Arel pega o que sobrou da gosma e decide mantê-la como animal de estimação. Em seguida, ele usa a gosma para limpar o lixo e a trata como um cachorrinho. Nesse momento, Kaito, Kufa e Colette invadiram seu quarto. Perguntando se ele estava realmente partindo, curioso, Arel pergunta como eles descobriram, e eles revelam que o diretor lhes contou. Enquanto tentam convencê-lo a ficar, Arel diz que não tem mais nada a aprender, e acrescenta que não é o mestre deles. Então as garotas mudam para a chantagem emocional. Mas Arel diz que está saindo e promete visitá-los. Quando seus amigos perguntam o que vem a seguir para ele, Arel diz que irá para casa primeiro e depois para a cidade dos monstros, já que agora tem um monstro de estimação. Ao ver a gosma, seus amigos ficam assustados, mas Arel mostra a eles que ela pode ser fofa e a nomeia. Enquanto isso, os diretores discutem o assunto da partida de Arel da cidade e percebem que não podem forçá-lo a ficar. O fantasma de Blag se junta a eles na reunião, assustando a todos. Blag então os assegura que apenas seu corpo foi comido pela gosma, e acrescenta que ele terá que voltar e sugere que trabalhem juntos, já que a magia negra é indispensável na formação de um Lorde Mago. Depois Arel se despede dos amigos e volta para casa, mas sem que ele saiba, alguém o está observando. Em um castelo em outro lugar, alguém relata a uma imperatriz que Arel foi encontrado na cidade da magia, e a rainha ordena a seus subordinados que garantam que estejam um passo à frente dele. Enquanto isso, Arel voa para casa com Mad, que então lhe pergunta sobre sua família. Em resposta, Arel revela que seu pai é um Lorde Mago e sua mãe uma deusa da espada, fazendo Mad surtar. Depois eles chegam à cidade para passar a noite, e enquanto Arel relaxa no banho, uma moça chamada Careja aparece e pede para se juntar a ele. Nesse momento ela começa a fazer 20 perguntas, e quando Arel continua respondendo como se esperasse um biscoito depois, Mad o avisa que ela não é uma garota comum. Arel então diz que está ciente, então a moça pergunta por que ele está em sua jornada, e Arel revela que está tentando ver o quão forte ele pode se tornar como um sem classe. Ouvindo isso, Careja pergunta se as pessoas zombam dele por ser sem classe, mas Arel diz que não se importa com isso. Depois disso, Careja o convida para ir com ela ao Império, onde uma imperatriz proibiu a discriminação contra pessoas sem classe. No entanto, Arel recusa a oferta porque tem outro lugar para ir e sai do banho. Mais tarde, enquanto comem, Mad aconselha Arel a considerar a oferta da garota, mas Arel recusa. Então, na manhã seguinte, quando Arel sai, Careja se coloca em seu caminho e revela que sua imperatriz o está procurando. Mas como Arel a recusa novamente, ela tenta lutar com ele. Arel então a reinicia com um chute e manda os espiões escondidos saírem. De repente, eles o cercam, e quando Careja se junta a eles, perguntam se ela está bem. Depois disso, Careja ordena aos espiões que capturem Arel. Pouco depois, alguns homens-fera aparecem na cena e ficam surpresos ao encontrar Careja e os outros derrotados. Curiosos, eles perguntam a ela contra quantas pessoas eles lutaram, e Careja revela que foi apenas um homem sem classe. Enquanto eles se perguntam quem é o cara misterioso, Arel sai do esconderijo, e então uma cavaleira de dragão chamada Dora o comanda a segui-los para ver a imperatriz. Nesse momento, Tirga, a garota homem-fera, se prepara para lutar, então Arel diz a eles para virem com suas melhores habilidades. De repente, todos o atacam juntos, mas acabam na poeira como seus amigos. Nada impressionado, Arel diz que gostaria de saber por que a imperatriz está tão desesperada para vê-lo, e Careja revela que ele não é páreo para as habilidades da imperatriz. Nesse momento, Arel decide descobrir por si mesmo, e alguns momentos depois, ele chega ao castelo da imperatriz. Quando ele entra, o portão se fecha atrás dele, e ele é cercado pelos subordinados da imperatriz armados com armas. Alguns momentos depois, alguns dos subordinados desabam na porta da sala do trono, e Arel entra, comentando que os generais são péssimos. Arel então pergunta pela imperatriz, e enquanto Ornella, uma general, se prepara para atacá-lo, Astraea, que acaba sendo a imperatriz, corre para abraçar Arel enquanto ele luta para se soltar dela. Mais tarde, Arel pergunta a Astrea por que ela o está procurando, e ela o lembra que fez uma promessa de construir um país onde não haverá discriminação contra pessoas sem classe. Quando Astrea acrescenta que eles viverão no país juntos com sua família, Arel diz a ela que não é necessário, já que ele tem coisas que quer fazer. Nesse momento, Arel explica que ser sem classe o permite dominar qualquer coisa, e revela como sua jornada longe de casa o levou a conhecer muitas pessoas e aprender com elas. Quando Astrea comenta o quão crescido ele se tornou, Arel diz que voltará para vê-la em outra ocasião, mas ao sair, Astrea
e ativa sua habilidade Vontade dos Céus. Uma habilidade que faz todos a obedecerem. De repente, ela comanda Arel a parar e acrescenta que ele vai se casar com ela. Pensando que funcionou, ela corre para beijá-lo, mas leva um chute na cara em vez disso. Chocada, Astria pergunta por que sua habilidade não funcionou nele, e Arel revela que bloqueou os ouvidos com o vento para não ouvi-la. Depois disso, ele comenta o quão bem Astria cresceu e se despede dela. Depois que ele sai, Astria diz que Arel se importa com ela e fantasia em fazê-lo dela sempre que ele retornar, surpreendendo seus subordinados. Mais tarde, Arel chega em casa, e Farah o recebe com um abraço. Ela então diz que ele deveria ter avisado antes de partir. Nesse momento, Mira aparece e o abraça também. E enquanto eles conversam, Mad surge e diz que a família dele é um bando de gente normal. Divertida com isso, Mira agarra Mad pensando que ele é um souvenir e pede para ficar com ele. Então Arel coloca o Wob Wob na cabeça dela e diz pra ela se divertir. Depois disso, Arel revela que conheceu Astria, e quando Farah pergunta como ela está, ele diz que ela está bem. Mais tarde à noite, Reiner vai ao quarto de Arel e pergunta se eles poderiam conversar sobre o tempo dele na Cidade da Magia. Em resposta, Arel diz que gostaria de ouvir sobre tudo o que ela aprendeu também. Quando Reiner diz que sempre pensou que ele não estava interessado nela, Arel diz que gostaria de saber o quão forte ela se tornou, então eles conversam pela noite adentro. Na manhã seguinte, Mira grita e sai correndo do quarto de Arel com uma carta, anunciando que ele desapareceu novamente. Qual das muitas habilidades de Arel é a sua favorita? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. E se você quiser mais vídeos como este, curta e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.